Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre ortografia. Claro que nós não vamos falar, esgotar o assunto, não tem como, mas eu trouxe aí algumas palavras e algumas duplas de palavras, ou trios, ou quartetos, que tem aí no nosso dia a dia, na escrita e na identificação, numa leitura, gerado uma certa dificuldade na hora da compreensão, do que significa. Então, hoje a gente vai trabalhar a ortografia na questão da produção de sentido, certo? Que é muito cobrado em prova, tanto em questões objetivas, quanto nas questões discursivas. Porque quando a gente tem uma redação para produzir, uma palavra escrita de uma forma produz determinado sentido, escrita de outra forma produz outro, e a gente tem muita dificuldade nisso. Vamos começar com algumas palavrinhas que merecem uma atenção, por questões ortográficas mesmo. A gente precisa ficar decorando regra de ortografia para aprender a escrever a palavra? Não. É muito mais fácil você guardar a escrita dessa palavra na prática da escrita e da leitura do que ficar tentando decorar regra para saber como ela é escrita. Então, eu tenho 6 exemplos aí que eu aconselho que vocês tragam para o vocabulário de vocês, tanto na escrita quanto na fala, para que vocês consigam escrever de forma adequada essas palavrinhas aí. Bom, a primeira é excesso e excessivo. O excesso e o excessivo, eles são escritos com 2 S's. Eles vêm de exceder, que é passar do limite, exagerar. E aí, esses 2 S's, às vezes, eles são aplicados na número 2, que é a exceção, que vem de exceto. Só que a exceção, no sentido de excetuar, é com cedilha. Então, qual é o meu conselho para você não escrever errado, tanto 1 quanto 2? Traga isso para o seu vocabulário. Tente escrever essa palavra nas suas redações, essas palavras, nas suas redações, para que você não perca o hábito, da escrita desses termos e aí sim consiga escrever todos de forma ortograficamente correta. A 3 é a análise, que vem do verbo analisar aí. É importante lembrar que analisar, paralisar, todas essas palavras, elas vão vir com o S, porque existe uma regra básica, e é uma premissa básica e universal da ortografia, é que as palavras vão ser escritas baseadas em seu termo primitivo. Então, as derivadas vão vir baseadas nas palavras primitivas. Então, não dá para acrescentar, é claro que tem exceções, tá, gente? Mas não dá para acrescentar um Z numa palavra que é composta inicialmente com S, tá? Então, cuidado aí com o Z e o S, porque eles geram algumas confusões, porque a sonoridade, o S às vezes tem som de Z, que é o caso quando ele está entre 2 vogais. Na 4, eu coloquei 3 verbos que se originam do primeiro, que é o verbo por. Então, quando eu for conjugar o verbo por, a conjugação tem que ser igual para repor e propor. A conjugação sendo igual, o uso do puser vai se reproduzir aí, refletir no repuser e no propuser. Além disso, a gente tem o através, que também eu vejo muitas vezes escrito com Z, e na verdade ele é com S, tá? Justamente pelo fato dele ser acentuado, não tem como utilizar o Z no final do através. E aí a gente vai lá nas regras de acentuação gráfica, que é uma outra aula, mas quem já conhece acentuação gráfica aí tá entendendo que não dá para colocar acento, no através se ele terminasse com
Z. O último é o quiser e o quis. Também vejo muito escrito com Z. E, na verdade, é com S. Até o quis, que é a conjugação do pretérito perfeito aí, né? Eu quis, ele quis. Tem gente que escreve com Z. E aí vira quiz, que é que significa em inglês questões de desafio, perguntas e respostas. Então a gente muda o sentido, né? Mesmo estando em outra língua, a gente muda o sentido da palavra, tá? Essas foram as nossas primeiras 6 palavras, né? Trios ou duplas de palavrinhas que a gente escreve, muitas vezes alterando uma letra ou outra, e em alguns casos a gente muda o sentido, tá? Nas próximas aulas aí, nos próximos insights sobre ortografia, eu vou falar sobre várias outras duplas de palavras, como afim, né, separado e junto, os porquês, seção, com C, com S, com cedilha, e aí a gente vai aprendendo aos pouquinhos e acoplando aí no nosso vocabulário essas palavras que merecem mais atenção. Então, por hoje ficam essas 6 dicas para vocês, e nas próximas aulas a gente vai ter mais dicas de duplas de palavras que, se alterarmos o sentido, né, se alterarmos a escrita, alteramos o sentido também. Um beijo, estudem muito, fiquem bem.